Saudações, meus alunos! Aqui é o professor Ney Nordin e a gente está começando a fazer uma audioaula sobre migrações bárbaras. Todo mundo sabe que os reinos bárbaros se estabeleceram após o enfraquecimento do Império Romano na Europa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso é um processo histórico que aconteceu entre os séculos IV e o século IX, e é toda uma série de migrações de diversos povos que começaram a rumar em direção às fronteiras do Império Romano. A gente chama eles de povos germânicos. E quando eu estou falando de bárbaros ou germânicos, eu estou falando de uma quantidade imensa de povos. Por exemplo, olha só: ostrogodos, burgúndios, alanos, suevos, vândalos, godos, visigodos, teutônios, jutos, anglo-saxões, érlos, lombardos, francos, enfim. Quando a gente fala em migrações bárbaras, a gente está se referindo a uma gama muito grande de povos, que tinham um modo de vida e um sistema econômico já diferente daquilo que tinha sido construído no Império Romano. Outra coisa, o significado da palavra bárbaro para os romanos. Bárbaro é uma palavra que o romano inventou para qualquer povo que não estivesse dentro dos limites do Império Romano. Então, fundamentalmente, eles eram não romanos e não falavam o latim. Outras características gerais dos bárbaros são isso aqui, ó: economia agro-pastoril, comércio pouco desenvolvido, ausência de moeda e de escrita, politeísmo. Num primeiro momento, a propriedade privada, a terra, é uma coisa coletiva entre eles. O poder político está muito associado à guerra. A violência na sociedade bárbara, ela tem um papel de ascensão social. O direito deles também, as leis, elas são regidas por uma coisa chamada direito consuetudinário. Isso vai valer durante toda a Idade Média. Direito consuetudinário é aquele direito baseado nos costumes. Foi assim porque sempre foi assim. E os bárbaros já vão trazer uma coisa que também vai ser fundamental na Idade Média: o comitatus, que são os laços de dependência entre os guerreiros. Legal? Essas são então as características gerais daquilo que a gente chama de povos bárbaros ou povos germânicos. E logo que o Império Romano, a sociedade romana, começou a se enfraquecer militarmente, e esses caras começaram a entender que eles conseguiriam entrar ou pacificamente buscando proteção, ou invadindo através de incursões militares, começou a se criar um imaginário dentro do Império Romano de um medo e um pavor muito grande quando se falava nos bárbaros. Um romano, quando ouvia a palavra bárbaro, ele se borrava todo, porque, voltando à questão da violência, um romano, para melhorar de vida na sua sociedade, ele tinha opções de estudar, de se tornar advogado, de buscar atividades intelectuais. Na sociedade bárbara, para um cara subir na vida, para um cara melhorar, ele tinha que ser violento. Ele tinha que mostrar que ele sabia fazer guerra e quebrar e arrebentar tudo. Voltando agora a uma ideia que eu coloquei anteriormente para ti. Tu tem que ter presente que nos séculos XIII e no século IV, o Império Romano está muito enfraquecido. Aliás, uma das causas da queda do Império Romano é que ele ficou grande demais para se manter e para conseguir se segurar e dominar aquela extensão territorial que ele conquistou. E algumas coisas vão acontecer ali dentro que vão debilitar muito o exército. Não tinha mais contingente humano, não tinha mais gente para engrossar as fileiras do exército. Se não tem exército, os caras não conseguem manter a ordem nas fronteiras. E são nas fronteiras que eles impedem outras invasões. Quando alguns povos que estão do outro lado começam a olhar que dentro do Império Romano tem terra boa para plantar e tem bom clima, eles começam a achar que pode ser uma boa viver ali dentro. Mas se essas migrações estavam acontecendo de uma maneira geral naquele contexto, a gente se pergunta quais os motivos. E os primeiros motivos são óbvios: eles estavam procurando lugares melhores para viver, para plantar, para se abastecer, para construir a sua vida. Mas muitos povos também estavam fugindo, apavorados, de um outro povo bárbaro que era muito mais terrível do que eles. Vocês já devem ter ouvido falar dos Hunos, ou Átila, o Huno. Eles eram tão terríveis que se dizia que onde Átila passou, nem a grama crescia mais, de tanto que era a devastação que ele provocava nos seus ataques. Outro apelido que ele ganhou foi o flagelo de Deus. E muitos povos bárbaros não entendiam que o Império Romano estava passando por esse enfraquecimento, já estava em decadência, e imaginavam que ali dentro eles estariam mais protegidos. Então tu já viu quais eram as principais motivações desses povos para fazer as migrações. Tem um rio que cruza a Europa, que é o rio Reno, e esse rio funcionava como uma fronteira natural entre o Império Romano e o início das regiões germânicas. Então, do outro lado desse rio, começavam os contatos com os germânicos. Num primeiro momento, essas migrações não foram na forma de ataques nem de invasões. Eles iam até a fronteira e muitos povos pediam permissão ao imperador para viver dentro dos limites do império. Como o imperador estava precisando de gente, ou para engrossar o exército, ou até como camponeses para plantar,
ele concedia essa permissão, entendeu? Muitos povos bárbaros usavam a sua capacidade militar para ajudar o Império Romano a se defender de outros povos bárbaros. Eles ajudavam a defender o território. Um desses casos que a gente pode citar de exemplo é o caso dos visigodos, que chegaram ali entre os séculos 4 e 5. Esse povo estava migrando porque estava fugindo exatamente dos hunos e resolveu forçar a sua entrada no Império Romano. Eles não eram qualquer coisa, tinham bastante potência militar. E chefiados por um cara chamado Alarico, eles conseguiram cercar Roma por 18 meses. E no ano de 410 conseguiram saquear a cidade de Roma. No final, Roma se viu obrigada a negociar um resgate com eles e eles partiram para a Península Ibérica, onde se instalaram. Acontece que depois desse episódio, a fragilidade dos romanos passou a ser muito mais evidenciada. Os outros povos sacaram, olha, não é tão difícil assim enfrentar os romanos. E aí novos ataques aconteceram. Suevos, alamanos, os vândalos invadiram Roma no ano de 455. Os francos se instalaram na Gália, e o franco é um povo muito importante para depois no decorrer da Idade Média. E no ano de 476, os érulos invadiram Roma, liderados por um cara chamado Odoacro. O Odoacro botou para correr o último imperador, Rômulo Augusto. Esse ano ficou marcado como a queda do Império Romano do Ocidente, que a gente considera como o marco inicial da Idade Média. Lembra que a mistura do modo econômico, o modo de produção dos bárbaros com os resquícios do Império Romano, vai surgir depois o modo feudal de produção. O feudalismo vai nascer da mistura do mundo bárbaro e do mundo romano. A gente fala ainda de uma segunda onda de invasões bárbaras, já no século IX, que são os árabes pelo sul, os vikings pelo norte e os magiares pelo leste. Os magiares são húngaros. Esse estado de guerra constante e a necessidade de se defender de povos invasores é uma das grandes características da Idade Média. A partir daí vai surgir uma Europa diferente, uma Europa que já começa a apontar para a Idade Média. As migrações bárbaras tiveram como consequência um aumento da diversidade cultural, a mistura entre povos, mescla de idioma. Hoje a gente fala nos idiomas latinos, por exemplo. Geograficamente, politicamente, se instalaram vários reinos ali naquelas regiões que antes eram parte dos domínios do Império Romano. Já nos momentos finais do Império Romano, como as cidades eram os principais alvos dos ataques bárbaros, houve um êxodo urbano. Quem podia se mudar da cidade para o campo, ia. E as cidades acabaram minguando, as cidades vão acabar desaparecendo. Não é à toa que a gente fala que o mundo medieval é um grande mundo rural. E o modelo econômico agrícola também vai mudar com isso. Essas pessoas que possuíam grandes propriedades no interior arrendavam essas terras para os seus servos. E como o comércio vai retroceder junto com as cidades, há o incremento de uma economia de subsistência. Economia de subsistência é aquela economia que não planta, que não produz para vender, só produz para sobreviver. Essa nova Europa que está entrando agora no período medieval vai ter algumas características que vão durar muito tempo. Talvez a principal delas seja a decadência do comércio, o retrocesso das cidades, enfim, o retrocesso da civilização. A moeda vai praticamente desaparecer e, se não desaparecer, ela vai perder o seu valor como meio circulante na economia. A partir de agora, a Europa vai ficar infestada de castelos. Lembra que o castelo de pedra, aquele tradicional que tem no imaginário das pessoas, ele só aparece a partir do século X, com a violência das invasões vikings e magiares. Ele é um instrumento de proteção. O cristianismo vai ganhar espaço nesses reinos, porque muitos monges vão arriscar sua vida para entrar nesses reinos bárbaros e tentar promover a conversão, mostrando que os deuses deles estavam errados e que o Deus cristão é o Deus único e verdadeiro. E por fim eles vão conseguir a conversão do reino bárbaro, que vai ser o grande vencedor, que vai ser aquele que vai se perpetuar e vai dar as linhas da ordem política medieval, que é o reino dos francos. A gente fica por aqui, termina essa aula de migrações bárbaras. Não esqueçam de pegar um texto de história sobre esse assunto e ler também. Um abraço e até a próxima!